Jet planes in the night sky with you. Então vamos lá. O projeto da consciência negra é um projeto que acontece todos os anos, né? Não sei, vocês sabem muito bem disso. E esse ano não seria diferente pelo fato da gente estar em trabalho remoto. Então, neste ano vai acontecer o projeto da consciência negra. Então, vou falar aqui para vocês o porquê, né? Qual a importância desse projeto, o porquê desse projeto. Então, assim, a gente viu, alguns não viram, né? Que eu falei já aqui esse ano, a respeito da escravidão, que o Brasil foi um país em que permaneceu com a escravidão por mais ou menos 300 anos. E essa escravidão, ela matou, ela massacrou, torturou muitas pessoas simplesmente pelo seu tom de pele preta. Então, visando isso, foi criada uma lei. Não só por isso, né? Foi criada uma lei, a Lei 10.639/2003, que essa lei, ela regulamenta, ela traz a obrigatoriedade das escolas públicas e particulares trabalharem ao longo do ano a respeito disso, né? Da história, da cultura dos povos africanos. Mas, professora, por que trabalhar isso? Qual a necessidade disso? Então, essa é a grande questão e esse é o grande objetivo do trabalho. É a gente entender que nós, enquanto brasileiros, enquanto um povo miscigenado, ou seja, uma mistura de vários povos, nós temos raízes e influências dos africanos que para cá vieram. E esses africanos, eles trouxeram a sua influência em vários aspectos da nossa vida. Quando se fala em cultura afro, a primeira coisa que geralmente vem à nossa cabeça é a questão da culinária, dos pratos típicos, da religiosidade, mas só que a influência desses africanos, desses ex-escravos, eles vai muito além do que o simples fato dessas duas características que a gente costuma associar na maioria das vezes. Então, como eu falei que essa lei traz a obrigatoriedade do ensino, da cultura e da história dos povos afro, e de fato isso acontece. Não sei se vocês lembram que eu acho que foi no mês de outubro, a gente trabalhou sobre comunidades quilombolas, trabalhamos sobre preconceito, sobre estereótipos, que é justamente para a gente entender a história, a cultura desses povos que hoje fazem parte da nossa história também, porque nós temos as nossas raízes, nós temos a nossa história influenciada pela história desses povos. Então, partindo disso, foram criadas algumas medidas para que fosse reparado toda e qualquer injustiça que tenha sido cometida pelas pessoas negras no Brasil. A gente sabe que só isso não vai trazer de volta a vida das pessoas, não vai mudar a questão do preconceito que essas pessoas negras sofrem no Brasil. Então foi criada esta lei, que é a obrigatoriedade nas escolas. Também foi criada a questão das cotas raciais, que essas cotas, elas não querem dizer que a pessoa negra, que a pessoa preta, ela é menos capaz, que ela é menos inteligente do que as demais. Ela é uma forma de reparar toda essa história que o Brasil teve de discriminação, de preconceito com as pessoas de pele negra. E isso refletiu também na entrada dessas pessoas nas universidades, nos concursos públicos. Então, visando dar uma balanceada e também fazer essa reparação
foi criado essas cotas que todo concurso, que toda universidade tem por obrigatoriedade ter uma quantidade, pelo menos uma quantidade mínima de pessoas negras. Então, isso só reflete o quanto que os brasileiros, o quanto que a sociedade ainda associa a figura do negro de forma preconceituosa. Mas essas raízes, né, vêm lá desde a escravidão, porque antes o negro, ele não era tratado como gente, ele não era pessoa, ele era apenas um objeto de escravo do senhor. Ele era uma ferramenta de trabalho que ele tinha e desta forma ele não era tratado como gente. Ele era apenas um escravo que estava ali para servir. E quando acaba a escravidão no Brasil, que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, não houve uma política, não houve medidas para que fosse agregado, para que fosse acolhido esse negro na sociedade. Então, o preconceito com relação das pessoas de pele negra não é de hoje, não é de ontem, não é do século passado. Ele vem aí desde o Brasil aí do tempo da escravidão, né? Que as pessoas começaram a associar o negro, mesmo após o fim da escravidão, a esta pessoa, a este ser que deveria servir apenas para trabalhar, que era só para servir os senhores, para servir os brancos. E partindo disso, foi começando na sociedade esse preconceito, né, que existe hoje das pessoas de pele negra. Muitas pessoas, principalmente homens, também acontecem com mulher, que está andando na rua, você sozinho, você e outra pessoa. Acredito que isso já tenha acontecido com muitas pessoas. Se não tem acontecido com você, parabéns. Você negro está indo em uma direção numa rua e vindo outra pessoa em sua direção. Essa pessoa não mudou de esquina, não mudou de calçada, por associar a figura do negro a pessoas que estão no crime. Se é preto, vai me assaltar. Então, por mais que existem esses debates acerca da importância da gente compreender a importância da cultura afro para a formação do que nós somos hoje, do que os brasileiros são, você respeitar que cada povo, que cada pessoa tem a sua história. E as pessoas, cada um de nós, não devemos discriminar, desrespeitar, apelidar outra pessoa pelo seu tom de pele. Mas é brincadeira. Mas você não já parou para pensar se essa brincadeira não está sendo só com você e a outra pessoa não está gostando? Se você está fazendo uma brincadeira, apelidando pessoas associando o apelido ao seu tom de pele, você está cometendo, primeiramente, bullying, você está cometendo discriminação, você está sendo preconceituoso. Então, todos nós somos iguais. Essa frase é muito clichê. Todos nós somos iguais perante a lei. Mas o que a gente faz no nosso dia a dia? O que a gente faz no nosso dia a dia condiz com isso que a gente fala? Todos nós somos iguais perante a lei. Mas eu não quero ser amigo de um coleguinha que é mais preto que eu, porque eu já tenho na minha cabeça que as pessoas pretas são inferiores, que o preto não traz algo de bom, porque isso está na sociedade e é isso que a gente tem que quebrar, é isso que a gente tem que entender, que as pessoas elas não são melhores nem piores pelo seu tom de pele, não, que nós somos todos iguais. O que nos diferencia não é a nossa cor da pele, o que nos diferencia é o nosso caráter, as nossas ações, e isso não tem cor de pele, não. Isso serve para... Tem pessoas e pessoas que têm bom caráter e tem pessoas que, enfim, infelizmente não têm caráter. Então, a gente tem que começar a entender, respeitar a história, as nossas raízes com relação à cultura afro aqui no Brasil.
Por mais que muitas pessoas não tenham a pele mais escura, que não seja preta, mas a nossa descendência, as nossas raízes, elas têm como base também a cultura afro, consequentemente os negros. Porque, como eu falei no início, o Brasil foi um país miscigenado. O que é isso? Foi a partir do momento que chegou a invasão, e com esta invasão chegou os europeus, chegaram os africanos, e a partir daí começou a juntar essas pessoas, né? Fazer famílias, e o do negro com o branco, do branco com o índio com o negro, e aí surgiu o que a gente né? Esses vários rostos que a gente tem, que quando a gente pensa no brasileiro, não tem como a gente associar, são tudo assim, são tudo assim, são tudo assim. A gente tem vários rostos, tem pessoas brancas de cabelo cacheados, tem pessoas morenas de cabelo lisos, ou seja, nós não seguimos um padrão por conta disso, né? Que as nossas raízes, elas se misturaram a partir de vários povos. Então, a união desses vários povos originou que a gente essas coisinhas lindas aqui brasileiras. Então, o objetivo desse trabalho é fazer com que vocês reflitam, pensem as ações que vocês fazem no dia a dia, se elas condizem com esta realidade de que nós todos somos iguais, se a gente faz valer isso mesmo, ou se a gente não está fazendo nenhuma prática racista, se a gente não está sendo preconceituoso. Então, com base nisso, o trabalho vai ser parecido com o que a gente realizou lá no projeto Superação. Eu vou colocar, quando terminar aqui esta aula, eu vou colocar um texto base para vocês darem uma olhada a respeito da Lei 10.639/2003, e a partir disso vocês fazerem um pequeno texto de no máximo 10 linhas, nada demais. Algo muito simples, fazer um desenho representando a cultura afro, ou um poema, quem sabe uma música. E quando vocês fizerem isso, vocês me enviam, que na sexta-feira vai ter uma roda de conversa para a apresentação desses trabalhos. Vai ser que nem lá do projeto Superação. Se você não quiser apresentar, você tiver vergonha, você pode mandar, que aí a gente apresenta. Então, é basicamente isso o que a gente tem para falar a respeito do projeto, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar me procurando.